Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos para mais um dia no nosso devocional, amanhecendo ao lado de Deus. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Tem coisa melhor que a gente começar a nossa manhã ouvindo louvor, preenchendo o nosso coração de esperança, perseverando na fé, fazendo uma oração intencional, trazendo Deus para que se faça presente, a gente possa sentir a sua presença. E hoje no nosso 14 dias já, gente, que estamos aqui, hein? Firmes e fortes, cumprindo esse propósito. Vou falar um pouquinho sobre... Bom dia, Carol! Carol tá comigo aqui. Não sei quem mais, me conta aqui, mas a Carol tá comigo desde o primeiro dia. Carol, 14 dias que estamos aqui, firmes e fortes, no nosso amanhecendo ao lado de Deus. E hoje eu vou falar sobre seja forte e corajosa. Deixe o Espírito Santo te guiar com ousadia. Ontem eu falei muito sobre o Espírito Santo e hoje eu vou dar um pouquinho dessa continuidade. O quanto é importante exercitarmos o Espírito Santo que está dentro de nós. Obrigada, Carol. Obrigada. Feliz que você está aqui, viu? Mais uma vez. Essa música da Gabriela Rocha sobre os sonhos de Deus, pra gente não desistir, pra gente lutar, acreditar, adorar a Deus, porque Deus irá nos abençoar, irá nos entregar aquilo que a gente sabe, aquele sonho do nosso coração, sabe? Só Ele sabe, só Ele te conhece, mais do que ninguém. E Ele é o único capaz de nos restaurar, de nos levantar. Nesta quinta, hoje já é quinta-feira, nos capacitando, nos alegrando e nos restaurando também para um novo dia. Bom dia, Claudinha! Vão orando também já, trazendo Deus para pertinho de vocês, agradecendo por mais um dia, podendo acordar com essa alegria, com saúde, para a gente poder fazer as nossas coisas ali como a gente deve fazer, tendo mais uma oportunidade, mais um dia de vida, o sopro da vida. Deus estando do nosso lado, nos capacitando, como eu disse, para enfrentar tudo que possa acontecer, porque Ele segura nas nossas mãos, Ele dá o poder do Espírito Santo para que a gente, com coragem, com força e ousadia, a gente enfrenta qualquer problema. Ontem eu falei sobre como se relacionar com o Espírito Santo, né? Alguns exercícios, a importância da gente trazer a consciência de que o Espírito Santo está em cada um de nós, o quanto é importante a gente se relacionar com o Espírito Santo, o quanto é importante a gente buscar e se desenvolver aí essa intimidade, que não tem nada a ver intimidade com religiosidade, mas sim com relacionamento, através disso que a gente vem fazendo, desse movimento, através de devocionais diariamente, trazendo orações intencionais, lembrando, né, o quanto a verdade é aquela que vai nos libertar
E quando a gente traz essa verdade, quando a gente deixa ser guiada pelo Espírito Santo, quando nos tornamos mulheres que querem saber mais sobre Jesus Cristo, que querem trazer mais Deus para as nossas vidas, que lê a Bíblia para poder trazer ali, ter um discernimento na palavra, pode ter certeza que esse relacionamento ele vai melhorando, ele vai se desenvolvendo e a gente vai se preenchendo deste poder maravilhoso que Deus aí nos deu, né? Deus nos prometeu a paz e a verdade, entregando, como eu disse ontem, o seu único Filho, Jesus Cristo, em carne e osso, né? Através de Jesus Cristo, quando ele anunciou aos discípulos que o seu tempo na terra estaria para ser cumprido, os discípulos muito preocupados, Jesus Cristo falou para eles que eles não estariam sozinhos e seriam auxiliados e aconselhados para continuarem a obra, né, que ele começou, e que o Espírito Santo ele viria, traria boas novas. E até tem um versículo, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu tenho que abrir o celular aqui, mas que ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês, o Espírito Santo. Então hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, o quanto devemos, né, ser cada vez mais mulheres fortes, corajosas, mulheres que enfrentam os problemas e os desafios, independente do problema que você esteja enfrentando, com ousadia. Não sendo aquela mulher que reage. Tem até um post no meu feed, a primeira foto que vocês vão ver, muitas mulheres lá comentando a respeito da grosseria dentro de um relacionamento, que eu coloquei e trouxe essa reflexão, porque hoje em dia eu tento trabalhar muito o desenvolvimento feminino, trazendo mais feminilidade e também a importância do relacionamento. E falei lá sobre a gente medir as palavras, tomar cuidado com as palavras, com a grosseria, porque ele é o veneno de todo relacionamento, né? A gente nunca sabe o amor que a outra pessoa tem por nós, como a gente deve, né, trazer aquilo sem se preocupar em colocar no lugar do outro. E enfim, deu bastante burburinho lá, muitas pessoas comentando a respeito de que quando o outro é grosseiro, ela é na medida, ou quando o outro é grosseiro, ou quando o outro faz algo, ela faz pior. Enfim, vários comentários, a maioria nesse estilo. Então, o que se vê? Que hoje em dia o mundo tá cheio. Nós, se a gente não parar para trazer a consciência e observar, reagimos às situações. E o reagir, como tá, né, aquelas mulheres comentando no meu post, mostra tamanha vulnerabilidade e tamanha fraqueza nossa. Porque a gente reage pela dor, a gente reage por aquilo que fizeram conosco. Mas na verdade não é você agindo com a sua verdade, agindo com compaixão, agindo através do poder do Espírito Santo. É você apenas na sua humanidade, reagindo. E aí eu lhe te pergunto, será mesmo que reagir às situações que acontecem com a gente, aos problemas, vai nos levar a algum lugar? Eu tenho certeza que não. Hoje em dia, muito mais. Eu já fui uma mulher que reagia muito mais. Hoje em dia eu controlo, eu observo, e eu tento respirar e lembrar que a gente precisa agir, que a gente precisa trazer a sabedoria. E muitas vezes o silêncio, ele é pior do que qualquer reação. Então, como a gente faz isso? Praticando, exercitando a nossa sabedoria que vem lá do alto, trazendo esses ensinamentos que a gente vem fazendo aqui no nosso devocional. Lendo a Bíblia, trazendo os princípios e valores de Jesus Cristo, trazendo o que Ele colocou aqui na terra e deixou para que nós seguíssemos Ele e cada vez mais se tornássemos parecidos com Ele, com aquele coração humilde dele. Ah, mas é difícil, né? É difícil a gente se colocar no lugar do outro. É difícil quando alguém faz um mal e a gente deixar isso quieto. Parece até que a gente é ingênuo demais ou bobinho demais.
mas não confundem isso com burrice. Na verdade, estaremos sendo mais inteligentes e poupando a nós mesmos. Reagindo a situações, a gente só prolonga os problemas. Agora, agindo na sabedoria, mantendo ali a calmaria, esperando o momento certo para falar, para decidir, para tomar qualquer situação que possa vir ter que tomar devido a algum problema, sem dúvida, confiando e acreditando no poder do Espírito Santo que habita em nós, teremos o discernimento, teremos a inteligência, teremos uma paz que vai invadir para lidar com a situação muito mais assertiva. Não do jeito como eu falei, reagindo, mostrando a sua fraqueza, mostrando a sua raiva, mostrando a sua dor. Eu sei que é difícil, tá? É um exercício isso, mulheres. Eu sei porque até ontem eu era uma mulher totalmente distraída, não desperta e reagia a situações. Mas, falamos esses dias, né? Uma mulher que é ferida ou que a ferem, ela automaticamente fere outras pessoas. É automático, porque é a nossa humanidade. Tá em nós isso. Nós somos carnais. Então, nós é tendencioso a gente já fazer isso do que o contrário. O contrário que é o mais difícil. Por isso que a gente treina, por isso que a gente exercita o nosso espírito, por isso que a gente traz todos os dias o devocional, por isso que a gente traz todos os dias uma oração para fortalecer essa nossa fé, para deixar um coração mais parecido com Jesus Cristo, um coração humilde, capaz de compreender e entender o outro, capaz de tirar o orgulho. Também falamos do orgulho esses dias e trazer a humildade, porque o orgulho é dessa terra. O orgulho faz parte da humanidade. O egoísmo faz parte da humanidade. Nós somos, né, carnais e também espirituais. Só que a gente precisa olhar mais em direção ao alto e desenvolver a nossa parte espiritual. Porque aqui na terra, gente, a terra é pecadora. Então a carne é pecaminosa. É mais tendencioso a gente errar, é mais tendencioso a gente praticar o mal do que a gente fazer o bem. Fazer o bem é muito mais difícil por conta da nossa humanidade. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende que ele existiu, que a gente quer entender mais sobre a sua história, seguir os seus passos, continuar a sua obra, trazer Deus para as nossas vidas, preencher, deixar esse Espírito Santo nos preencher e cada vez mais praticar este relacionamento, a gente vai colocando ordem nessa nossa parte carnal pecaminosa. A gente vai acalmando os barulhos externos. A gente vai agindo às situações que nos acontecem de uma forma mais sábia, de uma forma com mais discernimento, porque o Espírito Santo nos dá isso. Porque o Espírito Santo, ele é a verdade, ele é a paz, ele é o amor. É ele que nos dá isso, trazendo, né, Deus para as nossas vidas e se relacionando cada vez mais com a verdade que é a Bíblia, levando, né, esses princípios, esses valores da forma mais leve, da forma mais humilde possível, para cada vez mais nos tornarmos mulheres que não reagem aos problemas, mas que agem. Serão muito mais assertivos, pode ter certeza. Quando alguém no semáforo buzina, papá, bravo, porque você de repente está lá e não andou, depois que abriu ficou verde, ou alguma coisa acontece, porque tem muitas brigas no trânsito, né? O outro que buzinou, o outro que se irritou, o outro que gritou com você, ele nem sabe quem é você, primeiro. Ele fez isso porque não tá bem, não tá num dia bom e tá tão amargo, tá tão cheio de problemas, que a gente nunca sabe o que o outro tá passando, que ele tá tão distraído, ele não tá preocupado com o outro, ele vai buzinar, ele vai xingar, e a vida dele você pode ter certeza que deve estar a mesma coisa, totalmente assim, nessa sombra, sabe, nessa escuridão. Só que você, mulher, agora entendendo que devemos ali, né, estarmos caminhando com a verdade,
desenvolvendo e nos relacionando para buscar uma intimidade com o Espírito Santo que habita dentro de nós, trazendo Deus para as nossas vidas, a gente não vai reagir, correto? Isso não é ser bobinha e ingênua, não confunda isso com burrice, tá? É sermos mulheres mais inteligentes e sábias. A gente vai, deixa ele passar, respira, guarda esse orgulho ferido de alguém que te xingou e ora por aquela pessoa. Peça para Deus derramar a sua graça, a sua bênção, que Deus invade o lar daquela pessoa porque ela está precisando, entende? É isso. Isso só foi um exemplo bem pequeno. Agora, um problema maior, alguma coisa tremenda, se alguém um dia fez para você, não reage, não seja igual, não mostra a sua vulnerabilidade reagindo. Perdoe, ore por aquela pessoa, espere o momento passar, peça sabedoria e no momento certo você irá agir da forma certa para resolver o problema ou a situação, ou às vezes nem resolve falando, às vezes deixa a situação do jeito que está, porque às vezes não vale a pena nem falar. E o silêncio, ele é matador, ele é pior do que qualquer reação que a gente possa ter aí com os problemas. E eu vou contar para vocês aqui, tudo isso que eu tô falando é exatamente para que nós mulheres possamos ser mulheres fortes, corajosas e que deixam, o Espírito Santo agir com ousadia. Não mulheres amargas, frustradas, orgulhosas, que reagem através das nossas falhas e vulnerabilidades, tá? Então é trazendo essa ousadia mesmo. E Pedro, o discípulo de Jesus, vocês conhecem um pouquinho a história de Pedro, né? Ele era um discípulo com um temperamento muito impulsivo, né? Muito impulsivo. Assistam The Chosen, é muito legal este seriado e ele tem mostrado muitos personagens de uma forma mais singela possível, mais clara possível. Eu tenho adorado. Isso também me trouxe mais entendimento sobre os personagens, sobre a história, porque às vezes ler a Bíblia toda, eu ainda não terminei de ler, demora-se, né? Então, lê a Bíblia, que é importante, vai abrindo a sua mente, vai transformando a sua mente, seu coração, mas também veja, se vocês puderem aí, The Chosen. Me contem aqui se vocês já assistiram. Então, o Pedro, ele tinha um temperamento muito impulsivo. E ele sempre falava que ele nunca deixaria Jesus. Ele nunca abandonaria Jesus. Ele era um discípulo fiel a Jesus. Mas ele tinha aquele temperamento dele, né? Ele reagia às situações, ele não conseguia controlar, às vezes, a sua impulsividade, né? Mas Pedro o negou 3 vezes. Quando Jesus foi preso e ele foi, Pedro, abordado por um homem e uma mulher, Pedro, com medo, com a sua humanidade, com o pecado, né, da humanidade, com a vergonha que ele teve na hora para querer se livrar, porque viu que o Jesus tinha acabado de ser preso, ele negou. Ele negou 3 vezes. A pessoa que ele mais amava, a pessoa que era praticamente o seu melhor amigo, sua família, a pessoa que fez tantas coisas boas naquele momento que ele esteve ali caminhando ao lado de Jesus. É a mesma coisa que você, mãe, negar o seu filho. É a mesma coisa que você, filho, negar a sua mãe ou seu pai. É meio estranho, né? É contraditório. Uma pessoa que esteve com você a vida inteira, que tem amor por você. Agora imagina negar Jesus Cristo. Ele que era só humildade, amor. Nunca tinha errado com os discípulos, né? Porque pai, mãe, filhos, a gente está sempre ali, errando, acertando. Uma hora tá todo mundo brigando, daqui a pouco tá todo mundo se amando, né? No Natal, então, tem aqueles parentes que a gente fala, né? Tem muitos que falam, ai meu Deus, eu vou ver esse parente, faz tempo que eu não vejo, que eu não tô afim de ver. Aí no Natal todo mundo faz as pazes. É bem isso, né, que acontece na família brasileira. Ou senão nem quer ter Natal para não ter que ver todo mundo, mas depois no final todo mundo acaba pedindo uma pizza. Agora pensa, Pedro negando Jesus. Jesus que nunca fez nada para Pedro, que só entregou amor,
que só entregou a verdade, que só entregou ensinamentos, conhecimento. Não. Você já imaginou se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, podendo nos ensinar em carne e osso tudo que ele ensinou naquela época, o quanto seria libertador, o quanto seria maravilhoso para as nossas vidas? Bom, enfim. E ele não teve a coragem, certo? Porque ele deixou a humanidade dele falar, né? O medo, a insegurança, ele não teve ousadia, não teve coragem. Mas Jesus, ele entendeu o que aconteceu, ele sempre entendia, ele tinha compaixão, ele tinha compreensão. Ele era maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. E ele até comentou e disse, né, que o Espírito Santo, ele ainda não tinha sido derramado. E quando o Espírito Santo viesse em Pentecostes, que seria derramado, ele seria acendido, né, dentro de cada um dos discípulos, enfim. E assim, deixando o Espírito Santo, que agora sim, né, estando ali habitado em cada um deles, eles com certeza agiriam com muito mais ousadia, coragem, verdade. Né? Jesus Cristo, quando ele partiu, quando ele morreu, ele avisou que o Espírito Santo viria. E foi aí que o Espírito Santo veio, habitou em cada um de nós, e até hoje o Espírito Santo está em cada um de nós. E se a gente observar e desenvolver essa intimidade, iremos agir com muito mais ousadia e coragem. Não com medo, não negando, não se escondendo ou reagindo pela impulsividade e pelo nosso domínio próprio, mas sim agindo com sabedoria, trazendo o poder do Espírito Santo para que ele nos guie pela verdade, para que ele nos leve à verdade, principalmente trazendo o discernimento que precisamos nos dias de hoje para falar, para lidar com o outro, para resolver o problema, enfim. Então, sem dúvida, a gente entendendo mais uma vez a consciência, trazendo a consciência de que o Espírito Santo habita em cada um de nós, e que quando Pedro negou 3 vezes Jesus, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, e ele agiu na sua humanidade com medo, pecando. E agora, todos nós, Jesus pagou um preço altíssimo, morrendo na cruz, para nos salvar, para nos libertar, para que o Espírito Santo viesse e habitasse em cada um de nós. Então não tem mais desculpa, a gente tem que exercitar esse Espírito Santo que habita dentro de nós, trazer esse relacionamento, essa intimidade, para que assim possamos enfrentar os problemas e as situações com muito mais ousadia, coragem e verdade. Eu vou ler um versículo para vocês entenderem sobre essa questão de agirmos com a humanidade quando não reconhecemos a verdade, que é o Espírito Santo que habita em nós, e agindo, porque é o mais difícil, é um exercício diário, através do Espírito Santo, que ele será a luz, a verdade, dando a gente a sabedoria, o discernimento e a ousadia necessária para enfrentar qualquer problema. Vocês vão entender nesse versículo aqui o porquê. Como eu falei lá no início, é mais tendencioso a gente errar, a gente falhar, a gente pecar, do que fazer o que é certo. O fazer o certo, deixar o Espírito Santo nos guiar pela verdade, pela bondade, é o mais difícil. Mas está aqui dentro de nós. A gente precisa só praticar e exercitar. E deixar que ele nos guie. E eu falei ontem, exercitando como? Através de tudo que eu falei ontem para vocês. Esses movimentos que estamos fazendo, os devocionais que vocês podem fazer sozinhas, junto com Deus. Exercitando, buscando a palavra, buscando entendimento, buscando querer entender a história. Vai abrindo a nossa visão, nosso olhar humano para uma visão, para um olhar mais espiritual. A gente vai entendendo, a gente vai observando até a parte espiritual de um jeito que antes a gente não observava. Olha só, este versículo, para a gente fechar e vocês entenderem todo o raciocínio.
desse entendimento que agora eu acabei também junto com vocês de aprender, e tem sido maravilhoso os nossos devocionais aqui pela manhã, porque tudo que eu trago para vocês eu aprendo muito também, e é durante o processo. Eu só queria entender por que tá em inglês aqui. Calma aí. Vou colocar no... Não tá aparecendo em inglês pra mim, mas calma que a gente vai conseguir. Por que tá em inglês, gente? Ah lá, consegui. Romanos 8. Eu vou ler Romanos 8, 1 e vou até o finalzinho ali pra gente ver e entender tudo isso aqui. Vocês estão comigo? Vamos lá. A nova vida debaixo da graça. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o que eu acabei de falar. É mais tendencioso a gente errar e pecar segundo a carne do que fazer o bem, fazer o certo, porque muitos não andam segundo o Espírito. Por isso que eu quero que vocês, todas mulheres, cada vez mais exercitem o Espírito Santo que habita dentro de vocês. E é por isso que esse movimento, esse propósito com Deus em amanhecermos, ao lado de Deus, tem sido tão maravilhoso. É para nos libertar, para nos despertar a verdade. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por isso que quando a gente deixa o Espírito Santo nos guiar, deixa o Espírito Santo entrar, deixa, ele ressuscitar dentro de nós, na verdade, a gente tem mais paz, a gente tem mais domínio próprio, a gente tem vida e não a morte. A gente vê os problemas acontecerem à nossa frente e a gente entrega com tanta certeza, com tanta paz e tranquilidade, porque a gente tem o Espírito Santo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está sob o domínio da carne, mas o do Espírito, se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito da vida, por causa da o Espírito é vida por causa da justiça. Então, a carne, ela é mortal. A gente vai morrer um dia, todos nós. Ela é pecaminosa, ela morre, ela apodrece, Ela deteriora. Mas o Espírito que habita em nós, ele sempre vai existir, porque ele é vida, ele é verdade, ele é justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, em cada um de nós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que vos habita. Como a nossa carne é morte, a gente vai morrer um dia, a carne até apodrece, o Espírito, quando a gente se conecta a Ele, Ele dá a vida pra gente. Ele dá um renovo para as nossas vidas. Ele fortalece a nossa fé. A nossa visão humana muda para uma visão mais espiritual. Nossa mentalidade é transformada, porque foi Ele que ressuscitou e deu vida a Jesus Cristo. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos
reconduzir ao temor, mas ao espírito de adoção, pelo qual chamamos de Pai. Quando a gente não tem o Espírito ali conosco, a gente tem medo, como Pedro teve e negou 3 vezes Jesus. Mas, tendo ali o Espírito, que não é algo que vai te escravizar ao temor, e sim te dar a vida, você vai agir com muito mais ousadia. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. A gente vai sofrer, haverão aflições neste mundo, não estaremos imunes a isso, mas sem dúvida seremos glorificados, sem dúvida receberemos bênçãos e receberemos a vida eterna e receberemos dias de glória, nunca mais antes vista. Eu sou a prova, minha vida mudou muito quando eu me batizei, quando eu comecei a caminhar fielmente, não pela religiosidade, mais uma vez, eu explico aqui, independente da sua religião, mas pelo amor, por querer entender, para buscar essa intimidade, eu acessei ao Espírito Santo que habita em mim. Então tá em você, você só precisa acessar também. E olha isso aqui, sobre a carne. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E os que o predestinou a ele também chamou. E os que chamou ele também os justificou. Os que justificou eles também o glorificou. Deus quer entregar um propósito para todos nós. A gente precisa só acessar, deixar ele entrar nas nossas vidas, criar uma intimidade com o Espírito Santo. Meu ouvido entupiu, vocês acreditam? Eu estava falando para vocês sobre isso. E tá praticamente, eu estou praticamente surda de um lado. Entupiu, estou um pouquinho com sinusite e agora fez isso. Então, o quanto a gente precisa entender que a nossa carne, ela é pecaminosa, mas estarmos ali conectados com a verdade, com o poder do Espírito Santo, ela vai nos glorificar, vai nos ser revelada a verdade, vai nos dar uma ousadia, uma coragem para enfrentar os nossos problemas e situações agindo da maneira certa, com discernimento e mais sabedoria. Não reagindo, mostrando nossas vulnerabilidades e fraquezas, como como seria se você deixasse ali apenas o seu próprio domínio reagir, não colocando o Espírito Santo para estar ao seu lado. Eu quero ler outro versículo também, antes da gente finalizar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida, que é o que eu já tinha comentado aqui com vocês. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas não é isso que eu queria falar. Oh, meu Deus. Eu vou tentar achar esse versículo e trago amanhã.
Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Bom, aqui fala exatamente o que eu falei sobre a gente deixar o Espírito Santo trazer vida ao nosso corpo, que o corpo, a carne já é morte, né? A carne apodrece. Eu tô tentando achar, peraí, só mais uma vez. Nunca aconteceu isso, tá? Primeira vez. Ó, vamos ver se é esse aqui. É isso. Romanos 7, 19. Eu vou ler o 18 também. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, achei o versículo. Não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É o que eu acabei de falar. O quanto é mais tendencioso a gente fazer o mal, né? O mal, a parte carne, né, do pecado habita em nós. Mas a gente quer fazer o bem. Mas aí já não somos nós, e sim a nossa carne, o nosso pecado, agindo e fazendo o mal. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, que é a parte do Espírito Santo. Mas vejo nos meus membros a carne, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, a parte carne, a parte pecaminosa. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Somos escravos da lei do pecado, a parte carne, a parte dos nossos membros, mas somos escravos da lei de Deus, a parte divina, a parte da luz, a parte que a gente até quer, às vezes, fazer o bem, mas a nossa carne e o nosso pecado não deixa. Por isso que a gente precisa exercitar cada vez mais essa intimidade com o poder do Espírito Santo, para que cada vez mais a gente queira fazer o bem. Age com sabedoria, com ousadia, com compaixão, com compreensão ao próximo, trazendo a humildade e não o orgulho. O orgulho, o egoísmo, que são sentimentos da terra, que são sentimentos da carne, do pecado, como eu acabei de falar aqui nesse versículo. Então é trazendo essa consciência, trazendo esse despertar de mulheres que querem estar ali cada vez mais preenchidas pelo poder do Espírito Santo. E lembrando, trazendo a autorresponsabilidade, que iremos errar no caminho, que poderemos falhar e enfim. Só que trazendo essa consciência de que exercitando e que mesmo falhando porque somos humanos, a nossa vontade é boa e perfeita e a gente está ali querendo que Deus esteja presente, isso vai nos glorificar, isso vai nos facilitar e possibilitar aí cada vez mais trazer um coração mais humilde, cada vez mais um coração mais amável, não o contrário, um coração adoecido, um coração que só pensa na morte, na escravidão ali do pecado, em fazer o mal, em reagir, enfim, tudo que é do lado ruim, né, que está mais tendencioso a gente fazer, mas sim trazendo um olhar em direção ao divino, em direção ao Deus, em direção a exercitar essa intimidade que a gente precisa, né, que é o Espírito Santo que habita em cada um de nós aí, que vai nos dar vida, que vai nos abençoar, que vai nos glorificar, que vai nos possibilitar aí cada vez mais agir da maneira certa, com mais sabedoria e discernimento também para enfrentar qualquer problema e situação que possa existir nas nossas vidas. Era isso. Olha, hoje falei bastante que eu queria trazer aqui para todas nós. Espero que vocês tenham uma linda quinta-feira, abençoada na presença do Senhor e exercitando cada vez mais a intimidade. Eu ainda tô com meu ouvido entupido, surdo, do nada. Ficou assim, né? Mas tá bom. Não é do nada também. Mas enfim, que vocês exercitam o poder do Espírito Santo dentro de vocês, tá?
e que tragam a consciência em não reagir pelo orgulho, não reagir pela lei da carne, pela lei que é mais pecaminosa, mas a agir com um coração mais humilde, com um coração mais amável, agindo pela lei de Deus, deixando o Espírito Santo que já habita em nós nos guiar, te guiar, fazer ali com que você esteja no caminho da verdade, num caminho de luz, num caminho com mais tranquilidade e paz também, independente dos problemas que possam existir ou que já existem na sua vida. Acredita em Deus, confia em Deus, entrega na mão de Deus, que pode ter certeza que todos os seus problemas serão solucionados da melhor maneira possível, porque Deus está conosco, o Espírito Santo habita dentro de nós. Traga esse exercício, fale com Deus, traga suas orações intencionais e seja uma mulher cada vez mais corajosa, cada vez mais que age com ousadia do Espírito Santo, impactando a vida de outras pessoas que estão ao seu redor com a sua graciosidade, né? Curando através da sua cura, porque você deixa Deus a curar, não ferindo através do seu orgulho ou da sua dor, porque você está presa e não deixa aí, né, Deus entrar e ministrar dentro do seu coração. Que Deus possa então invadir o seu lar, abençoar a sua família, invadir o seu coração, abençoar o seu coração, curar o seu coração, transformar a sua mente, e que hoje tenhamos todos nós um dia maravilhoso na presença de Deus. Que assim seja amanhã, amém? Espero todas vocês aqui pra gente aprender um pouquinho mais e fortalecer cada vez mais a nossa fé e principalmente melhorar a nossa intimidade com o poder do Espírito Santo. Combinado? Um beijo, uma excelente quinta e até amanhã então, espero todas vocês. Obrigada, Carol, mais uma vez, viu? Obrigada, Ângela, vi que você estava aí também. Obrigada a todas. Beijo, beijo. Até amanhã.